Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Ensorcast. Sempre gostoso ter a sua companhia conosco. A galera aí na esteira, na empresa, no carro, em casa, não sei onde você está, mas nos acompanhando, assistindo. É sempre muito legal ter a sua companhia. E o podcast de hoje, o nosso Ensorcast, ele, numa excepcionalidade... Gostou dessa, Giovanni? Foi boa. Está com parte 2. Primeira vez na história, como quem até parece que tem 20 anos de programa, né? Primeira vez na história do Ensorcast, fizemos parte 1 e parte 2, porque assim, estava Muito fantástico, estava bom demais. Conosco, querido Fabiano Junqueira. Vamos nessa. Mais uma vez. Tem que bater palma, gente, a hora que ele Aê! anuncia. Vai. Cadê os efeitos? É verdade, você tinha que dar um up aí, cara, né? Aqueles efeitos e tal, né? Gente, vamos. Enfim, botar para animar o negócio. Tivemos um bate-papo incrível e queremos fazer a parte 2, porque Se não agora... ouviu, já para e já volta, né? Porque... Essa dica, antes de mais nada, ativa o sininho da notificação. Por favor. Aí. Se inscreva no canal. Não custa nada, né, João? É só... É de grátis. Dá o like. Eu nem assisti, mas voto de confiança já, né? Pela fé. Pela fé. E outra, assiste o primeiro. Você não pode... Se você assistiu o primeiro, show, vamos embora. Se não, volta no da semana passada e aí depois você pega a parte 2. Combinado? O nosso Ensorcast de hoje, patrocinado por Beca Paruri, bijuterias. Instagram, Beca_Paruri, tá aqui o site, né? becaparuri.com.br e também o telefone é 011, viu, gente? O telefone para pedidos, etc. Contato 96403 3639. Que legal. Eu sempre dou uma entradinha lá, sempre tem produtos muito bacanas e vale a pena você conferir. Tamo junto, João? Vamos para cima? Fabiano, semana passada, na parte 1, você começou a dar um pouco da sua história. Foi assim extraordinário. Nós ficamos um tempão aqui. Você é hoje um grande empresário de sucesso, um empreendedor nato e começou cedo. Então, bacana você nos dar uma base. Teu pai era bancário, né, concursado do Banco do Brasil e num planejamento... Como é que fala? Plano de demissão voluntária. Isso, ele resolveu se inscrever para pegar o dinheiro e empreender. Eu já falei que, assim, algo excepcional para a geração do seu pai fazer isso. Abrir mão de uma estabilidade, né? Exato. E empreender. Ele comprou uma carvoaria, uma loja, e a loja você ficou administrando aos 17 anos. Exato. Essa loja aí, a carvoaria deu certo, porque ele foi para lá. Exato. Você caiu de paraquedas, foi mais ou menos bem, mas teve que vender porque estava dando prejuízo. E aí você, depois uma rádio comunitária, teve sócio, se endividou, depois ficou 3 anos trabalhando só para pagar as dívidas. Uau! E várias chaves, que foram, na verdade, 3 chaves que nós liberamos aqui, que você compartilhou e transformamos elas em algumas chaves para o pessoal guardar melhor, né? Porque existem pérolas que surgem durante o podcast e tem gente que não presta atenção. Então, a primeira chave foi que o quanto antes você, empreendedor, empresário, assumir que está quebrado, mais cedo você sai do buraco. Segundo, sem consertar os erros do passado, você não prospera no presente nem no futuro. Está devendo, tem que pagar. Eu gostei de ouvir isso aí. Ele era solteiro, tinha 21, 22, 23 anos. Ele falou, eu fiquei, pastor, eu fiquei 3 anos sem comer um lanche. Falou aqui pra gente. 3 anos sem comer um lanche. Eu trabalhava para pagar as dívidas. Empreendendo. Entendeu? E depois ele deu uma dica para aqueles que são os credores, quem é fornecedor e tal, quem primeiro abre o coração para sentar e negociar com o endividado, primeiro recebe. Então, tem gente que quer sair ganhando e, na verdade, perde tudo. Exatamente. Né? Muito bem. Tem uma quarta chave que eu vou soltar essa daqui durante o nosso momento aqui, porque nós paramos onde? Nós paramos que você compartilhando
que fazia aquelas vinhetas, não são vinhetas, era pro... Espera telefônica. Espera telefônica. Exato. Você vendia isso para as empresas. PABX, exatamente. E aí surgiu uma oportunidade, um camarada contratou você. Exatamente. Meu primeiro registro CLT. E essa loja era de... Sistema de segurança. Sistema de segurança. Alarme, câmera, cerca elétrica. É interessante o que ele falou também, né? Dessa loja de sistema de segurança, o quanto ele se dedicou em ser o melhor naquilo que ele fazia, entendendo que aquele tempo de CLT estava preparando ele para abrir o próprio negócio dele. Isso aí... Não, cara, porque assim, tem uma turma que quer empreender, quer prosperar, mas é a turma com mentalidade de jogador de loteria. É a turma que cai em truque de pirâmide. É a turma que cai no golpe do Ponzi. 12% ao meio. É essa turma. Ô, meu lindo, tu ganha 10 aqui e perde 100 amanhã. Desculpa. O caminho é outro. Quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de legado, a gente está falando de herança, a gente está falando de fundamento. Outras coisas que foram fortes na parte 1 foram princípios. Exato. Ficou claro aqui que a base, ele reconhecendo, tá? Tô falando do nosso entrevistado. Eu tô só fazendo uma recapitulação, né? Falou, pastor, quando é que ele vai... Calma, ele vai continuar, eu só tô recapitulando. Ele reconheceu pra gente aqui que a base de tudo que ele vive hoje tem a ver com princípios. Ele deixou claro isso pra gente. Princípios da palavra, princípios que aprendemos com Jesus. Muito bem. Aí o Giovanni fez um destaque que eu quero também frisar aqui, porque ele tinha um salário fixo, que era baixo, mas ele tinha... você ganhava comissão de vendas. Exato. Aí é duro, rapaz. A gente tem uns funcionários que, assim, para chegar na hora é complicado, né? Pois o Fabiano, nessa época, solteiro, jovem, ele falou pro patrão, deixa eu ficar aqui na hora do almoço, porque a empresa vai estar fechada e vai ter o telefone tocando. E eu quero essas vendas para mim. Levava marmita. Olha isso, gente. Isso é fantástico. A geração de hoje, você tem meus direitos. Tem seus direitos. E ele tem o direito de prosperar fazendo o que os outros não estão fazendo. A loucura, já dizia Einstein, que dizia isso, né? É você esperar resultados novos fazendo as mesmas coisas. Na hora do almoço, ele comia a marmita, quando tocava o telefone, só tô eu. A venda era dele. E com isso, ele vendo o pessoal trabalhando, foi onde ele se apaixonou pela área de tecnologia, que foi o boom depois. E agora é onde você continua. E agora chega de história triste, né? Vamos agora ir para a virada. Vamos para a chave, para a guinada aí. Interessante que nesse mesmo período, né? Você tocou no assunto de princípios. Até então, os meus negócios aí, quase que todos fracassados, eles foram... O que me tirou da lama foram princípios, mas princípios que eu aprendi culturalmente, passados de geração para geração, como a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí, né? Eu nunca tinha entrado numa igreja, eu nunca tinha tido um estudo bíblico aprofundado. Aliás, eu tinha, sim, com 12, 13 anos, mas foi um momento curto e eu me afastei. Mas na minha vida adulta, não. E nessa época que eu cheguei no fundo do poço, quando eu estava já fazendo as esperas telefônicas, eu comecei a visitar a igreja. Eu ia numa igreja hoje, passava 30 dias, ia em outra igreja. E aquilo começou, parece que colocar luz onde estava escuro, onde estava apagado. Quando eu ia na igreja, na segunda-feira, parece que eu acordava com novas ideias. Eu acordava mais criativo. Começava a achar soluções viáveis, não de sacanagem, mas soluções lícitas para alguns problemas para eu resolver o meu endividamento. E aquilo eu fui tendo mais frequência. Eu falei, cara, isso está me ajudando? Sempre fui muito cético. Então, eu creio que existem pessoas que são mais emocionais, existem pessoas que são mais racionais. Uhum. Eu me classifico nesse lado, pelo menos nessa esfera, mais racional. E o que acontece? A gente precisa ver para crer, e é um problemão isso para nossa vida. Uhum. Porque o cara que é mais emotivo, é mais emocional, se ele entrar no caminho certo, óbvio, né? Ele entrou
num processo, tem um contato, o primeiro contato com Jesus, ele já finca o pé e vai embora. Já mergulha. E o cético não, ele é desconfiado, tem coisa que não faz sentido. O cara ouve aquilo e fala, como abriu o mar? Que conversa que é essa? E aí... O peixe engoliu o cara. Exatamente. Marca com tanto bicho assim. E aí eu comecei a ter frequência. A Miriane já indo comigo. Bom, resultou que ali eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, aceitei a Jesus. E se a gente ficar falando só o que aconteceu tecnicamente, eu vou estar mentindo aqui, porque eu creio que todo o processo de virada de chave foi a mão de Deus na minha vida. Jesus. Amém. Foi a mão de Deus na minha vida. É um farol que se acende. Então, quer dizer, Fabiano, que eu estou numa situação difícil, eu aceito Jesus, tal, pronto. Não. Eu falo que Deus, ele abre portas. Eu sempre brincava isso com meus funcionários. Falava, Deus abre porta. Primeiro você tem que ir disposto a passar pela porta. Ele não vai te empurrar. Ele vai abrir a porta e vai falar, filho, aqui tem uma saída para você. Quando você atravessa pela porta, você está esperando um oásis, um campo maravilhoso, com frutas ali do... Não. Tem um matagal dessa altura e uma enxada. E aí, aqueles que estão dispostos a capinar, você vai sair lá naquele jardim, lá do outro lado. E eu creio que é o que acontecia comigo. Eu ia na igreja e esse encontro com Jesus, eu comecei a me relacionar com ele e aí isso expandiu minha consciência. Que eu fui descobrir muitos anos depois que é o sentido de metanoia. Que é expandir a consciência. Eu subi um degrau no meu nível de consciência. E aí eu comecei a observar... Hoje eu sei, porque eu sou composto de espírito, mente e corpo, espírito, alma e corpo, e aí eu vi que se não tiver um equilíbrio nas 3 esferas, não ia funcionar. E isso começou a me impulsionar. E as oportunidades que talvez sempre estivessem lá passaram a ser vistas. E aí foi onde eu comecei além de conseguir pagar as minhas dívidas, eu voltei a sonhar. Porque a matéria-prima do empreendedor é sonho. Ok, então nós já temos a primeira chave de hoje. Por favor, câmera 1. Vai lá. Vai lá. Para você que quer empreender, a matéria-prima para empreender é o seu sonho. Explica isso para eles. O sonho é o que vai levar a... O sonho, às vezes, a gente chama de visão também, né? Dentro do meio corporativo. Depois isso vira algo bonito, uma frase bonita no papel, mas no começo não. No começo é algo que está dentro de você e você precisa colocar isso para fora. O sonho é que engaja as pessoas que vão trabalhar com você. Uma equipe ela é formada em torno de um sonho que começa com você. E aí é tão forte isso que a partir do momento que mais pessoas passam a fazer parte desse projeto, esse sonho não é mais só seu, elas começam a contribuir e esse sonho se torna coletivo. E aí que a mágica acontece. Uma empresa cresce quando o teu sonho individual se torna um sonho coletivo, porque aí você tem unidade. E aí eu voltei a sonhar. É ali que é o que eu acho que é a chave de virada dessa luz, que foi o Espírito Santo, eu tenho convicção, que colocou sobre a minha vida. Mesmo em meio ao caos, eu voltei a ter esperança, eu voltei a sonhar. Isso é forte. A empresa cresce quando seu sonho passa a ser também um sonho dos seus colaboradores. Exatamente. Como fazer isso? Isso aí eu depois passei por um processo que me ensinou, inclusive, a fazer isso. Eu fiz um processo chamado Metanoia com o Roberto Tranjan, excelente. Eu recomendo aí para empreendedores que estão indo para um caminho de uma empresa grande, quer crescer, o seu sonho é grande e precisa, e a sua empresa já é madura para poder investir nesse processo, vale a pena. A gente sabia empiricamente, mas tecnicamente, com os conceitos adequados e técnica adequada, não. O que é a primeira chave que eu aprendi lá nesse processo? Um sonho precisa ser compartilhado, é a primeira coisa. Muitas vezes o cara tem o sonho, ele começa a contratar pessoas, se você chamar a equipe numa sala, sem ele perguntar qual que é a visão dessa empresa, qual que é o sonho,
Você quer chegar aonde? Ninguém sabe ou cada um vai falar uma coisa diferente. Então, a unidade se faz com alinhamento. Então, o primeiro movimento, comunique, externe esse sonho. Use esse sonho para contratar pessoas. Então, a partir do momento que eu descobri isso, quando eu ia contratar alguém, não era uma entrevista só de perguntas. A pessoa que está sendo contratada, ela precisa também saber para onde ela está indo. E é engraçado que quando você fala do seu sonho e você começa a se explicar para alguém que está sendo contratado, primeira reação, ela entra em choque, porque não é comum. Ela fica assim, por que será que esse cara tá... E ali você consegue fazer a leitura, porque o corpo fala mais que as palavras, né? E isso serve também de técnica na hora de contratar, porque ali você faz a leitura, se a pessoa ali brilha o olho com o seu sonho, se ela engaja, que reação ela tem, ou se ela só tá querendo vender a hora por dinheiro. É ali que você acha. É ali que você acha. E ali eu usei muito mais isso, lógico, depois na FIT, que já é alguns anos depois da onde a gente está agora, mas foi um dos grandes pilares que levou a empresa aonde chegou. Ok. Bom, isso daqui dá uma palestra. Isso aqui é muito forte. Agora, eu queria liberar uma chave que me veio ao coração na primeira parte do nosso podcast, que ela se encaixa aqui. Eu tenho visto muitos empreendedores que são sonhadores. E de repente o cara fala, esse não é o meu problema, eu sonho. Só que a quarta chave lá do primeiro, que eu não liberei, que aqui poderia entrar, é que oportunidades surgem para aqueles que estão trabalhando, realizando, empreendendo. Ou seja, isso dentro da tua experiência. Você não estava parado, porque eu vejo muitas pessoas que quebraram, faliram, e o cara não teve a humildade de fazer o que precisava fazer para começar a levantar. Faz o que tem a mão para fazer. Certo? Porque as oportunidades não virão bater na sua porta. É você que vai trombar com elas, conforme caminha na direção do crescimento. Você concorda comigo? Ou estou equivocado? Exatamente. Então, olha só que interessante. Você passou 3 anos trabalhando. 3 anos, de repente, pensamentos do tipo, meu Deus, eu vou ficar fazendo isso o resto da vida. Meu Deus, eu não vou dar conta de pagar tudo que eu tenho que pagar. Meu Deus, isso aqui não dá dinheiro. Mas você não parou. Até que alguém chegou para você e disse, quer trabalhar para mim? E que se fosse ver, ainda para ele seria tipo voltar atrás, porque ele já estava empreendendo. Foi a primeira CLT do cara. Mas Se aí ele tinha um necessário, salário... foram de 2 casas para trás, né? Mas mas ele tinha um... Olha só, o empreendedor, ele até pega uma CLT, mas ele tem uma chavezinha lá dentro. Qual que é? Ele tem uma comissão. Então, ele não fica de olho no salário fixo. Ô, meu lindo, foi o que você fez, né? Você mirou na comissão. Tanto que eu comecei a nossa parte 2 falando que ele... Vou ficar na hora do almoço. Eu vou vender na hora do almoço. Então, a partir deste momento, estas oportunidades vão surgindo. Agora, agrega a isso o sonho. Estou certo na minha linha, na minha forma de pensar, Exatamente. Fabiano? Eu costumo dizer, falava muito isso para minha equipe, cara, tem várias chaves para prosperar e vários modelos mentais, vamos chamar assim. Não vou falar perfil de pessoa para você não taxar e colocar a pessoa numa caixinha e achar que ela vai morrer daquele jeito. Não, o modelo mental pode ser mudado. Perfeito. Existe 2 tipos, para mim, existe 2 modelos mentais. Cada um vai dar um nome, mas existe um modelo que o cara acorda todo dia achando que deve alguma coisa pro mundo. E existe um modelo que o cara acorda todo dia achando que o mundo deve alguma coisa para ele. É essa chave que tem que ser virada. Se você entra nessa neura de, eu tô endividado, tipo, parece que você vai achar um monte de culpado. Você vai pôr culpa no governo, no imposto, no credor, no cara que não me pagou. E principalmente o cara que tá em dificuldade, ele tem um monte de desculpa. Agora existe o cara que fala assim, a culpa é minha, e é esse o modelo que me empurrou. A culpa é minha, eu tenho que resolver, e eu devo alguma coisa para esse mundo. Quando eu acordo de manhã, eu devo alguma coisa para esse mundo. E isso é o que me empurra. Isso te motiva a sonhar,
Então, nessa época, eu comecei a sonhar com casamento, logo em seguida já aconteceu, a sonhar com a empresa que eu estava abrindo na sequência, né? Já começando um negócio. Você se casou com 25 anos. Então, você já estava próspero aqui, você já tinha comprado casa, carro. Você vê meu você casamento, cara. Não, porque assim, tem uma turma hoje aí, uma geração, cara, que, assim, os caras, eles querem ter a primeira empresa unicórnio antes de casar. Ei, não, fala um pouquinho disso aí pra gente. Eu vou falar pra você, um dos arrependimentos... O Davi fazia muito esse questionamento e agora é a vez do Gabriel. Chega uma fase da vida dos nossos filhos que eles começam a assistir os quadrinhos, os super-heróis, e eles começam a crer em superpoderes, né? E os dois fizeram a mesma pergunta e tiveram a mesma resposta. Pai, se fosse pra você escolher um superpoder, qualquer coisa, o que você faria? Eu voltaria no tempo com a cabeça que eu tenho hoje. Perfeito, eu já pensei nisso. Eu voltaria, os dois receberam. Seria rápido. E aí, então tá, o que você mudaria? O que eu mudaria? Uma das coisas que eu mudaria na minha vida, eu teria casado mais cedo. Uau. O cara que no caso ele não prospera. Meu Deus! Ah, não sou eu que tô falando, pô. Que chave. Que chave. Eu falo pra essa juventude, meu. Aí quer prosperar mais ainda? Quanto mais filho tiver, mais próspero vai ser. É bíblico. Eu ouvi isso de professores meus no seminário. Eu me lembro assim, eu entrei em crise quando eu falei, eu quero casar, mas não tenho condições, não tinha nada. Eu falei assim, você está debaixo de um princípio, Deus te honra. Casei, não faltou nada, foi lindo, papapá. Quando a Ana foi engravidar, a gente era uns quebrados, estava no seminário, tinha nada. Entrei em crise de novo, fui no mesmo pastor, não falei assim, cara, falou, meu amigo, você está debaixo de um princípio, se tiver filho, 1, 10, e esse cara tinha acho que 4 filhos. Assim, Deus faz milagre. Cara, impressionante. É isso. Então, eu estou empolgado com o que você está falando, porque eu creio nisso. É isso. Mas eu vejo uma turma aí, sei lá, cara. Sabe qual que é o principal mal? A falta de coragem. Eu falo mal desse... Um dos problemas que a gente está enfrentando é a falta de coragem. Eu vou transformar em chave. Não, manda essa do casamento. Casamento e filhos. Quer prosperar, tem que casar cedo e ter bastante filho. Sem casar, não prospera. Casamento gera responsabilidade. Casamento faz você combater o egoísmo. Amadurece. Você amadurece. Esses dias Pelo amor, gente. Maria, quando engravidou de Jesus, era uma menina. É isso. Tudo bem que era naquela época, mas também o pessoal quer casar com 40 hoje. E engraçado que a sociedade comprou uma mentira de casar tarde. Pô, se liga, Eu mano. recebi essa informação. A informação que eu recebi dos meus pais era: você não pode casar cedo, você estraga a sua vida. Você tem que garantir seu futuro. Era esse o ensinamento, na simplicidade do meu pai e da minha mãe, é o que eles tinham na cabeça. Tem a ver com a geração deles. O Baby Boomers. É da geração deles. Eu ouvi isso aí também. Exatamente. Exatamente. E o casamento me colocou no próximo nível. De maturidade, de compromisso, de responsabilidade. Você deixa de ser menino na marra. É isso. Não tem? Tem a ver com o que você falou de acordar pensando que você deve alguma coisa ao mundo. Esses dias eu vi... Perguntaram na caixinha do Bispo JB o que fazer pra gente mudar a situação do mundo, o que fazer pra ser relevante pro Brasil. Ele falou assim, comece casando, tendo filhos e construindo uma família sólida. Já é o primeiro passo pra você mudar o Brasil. Pronto. É isso. Você tá com quantos anos, João? 24. Casou com quantos? 21. Tá arrependido? Não, Que isso, hein, João? bom demais. Parabéns, João. Isso aí. E é engraçado. Fazer uns Eu não vou moleque perguntar agora, pro pô. Daphne porque ele tá procurando. E você, Daphne? Tô procurando. Candidatas pro Daphnis, comenta aí no chat do YouTube que a gente Tem vai... um meninão de Deus aqui. Chegou esse ano de Adamantina, integrando a equipe Amor e Cuidado. Daphnis, Maromba, tá na academia. Meninão tá na pegada. Menino de Deus. Manda aí as candidatas que a gente vai avaliar depois. É do manto. É isso aí. E não precisa frescura. Para casar, na época, o que precisava? Amor, compromisso e coragem. Rapaz, na hora que eu olhei, vamos casar, não tinha dinheiro.
Não, mas eu quero pelo menos entrar na igreja. Então tá, vende a moto da mulher pra casar. A sua não vendia. A minha, você não, aí como é que eu trabalhava? A minha Não era tinha como vender a dele. Não, pera aí, que isso aqui já virou discipulado Vai ter que fazer parte 4 Volta pra parte 1 e podcast. lembra da moto dele aí. Fabiano é bom demais, cara. Ó, pera aí, que a gente tá em casamento. Pra casar, o que eu preciso pra casar? Primeira parte, amor. Essa é uma pergunta que vem os jovens. Pastor, será? Primeira coisa, você ama. Você tem que ter essa certeza. Não, e saber o que é amor, né? Exato. A gente confunde, né? Não, amor não é acha sentimento. que é friozinho na barriga, né? Amor não é sentimento, é decisão. Eu falo assim, você tem certeza que essa é a mulher ou esse é o homem de Deus para sua vida? Se tem, né? Amar é ter a decisão de fazer o outro feliz. Exato. Né? É você imaginar já a pessoa com 40 anos lá na frente, 30 anos, 20 anos, já, né? Enfim. E fala assim, continua apaixonado. Segundo, compromisso. Fidelidade, é um guarda-chuva. É aliança. Exatamente, aliança. E terceiro, coragem. Não é fácil, não. Aqui tem coragem. Falar vem pro nosso time que tá fácil, não é não? Poxa, eu tô vibrando porque eu tenho uma galerinha na igreja nova aí que a moçada tá mergulhando. Agora mesmo que a filha da Carmen casou, lá do AC Café. Foi você que fez, né? Tô feliz. Novinhos também. Não, muitos jovens, muitos jovens. É. A agenda tá cheia pro ano que vem. já de Kaique, casamento. quem mais? Aquele que ajuda nos adolescentes também lá, o lindão lá, que tá com a nenezinha, coisa mais linda. Caio. O Caio. A Paty. Né? Show. O Kaique, o que ele tá vivendo, chegar pra ele, perguntar o que ele tá vivendo depois do casamento, é isso aí também. Acabei de Começou falar a o João, prosperar, 21. Aí, começou a ó. avançar. O Barba lá o Lipão, o Lipão já é mais velho. Rodou muito sem óleo também já, né? Mas ela é mais nova, é recém-formada e tal, caso. Gente, tem um pessoal aí que, parabéns, estão entendendo. O Japa vai casar, gente. Sábado. O Japa vai casar. Provavelmente, quando você estiver assistindo, o Japa já casou. É. Vai casar sábado agora. É sábado agora? É, sábado agora. Sábado agora, o Japa dos teclados. É bem assim? Não, você não tem ideia. É milagre. E é a mulher lá do Promissão, né? Eu oro e incentivo lá em casa. Davi e Gabriel falam, não quero essa história de sair de casa, morar sozinho, para depois... Não, já sai de casa pro casamento. É cedo. Essa é a minha vontade. Aí eu vou te falar, rapaz. Tem uma galera que... Ai, pastor, eu quero casar, mas não tem ninguém. Conversa. É que escolhe demais, né, Fabiano? Exatamente. Não, quem escolhe Quem demais escolhe acaba demais sendo escolhido. quem escolhe demais acaba com o Tião Macalé. Então, vocês também nem lembram quem que é isso aí. Isso é da turma do Didi. Isso aí. Só o Fabiano lembra Esse dessa. eu lembro. Viu, Davi? Não, meu amigo. Não, esse é o assunto aqui que leva tempo. Vamos voltar. Partimos pro casamento, então, encaramos, não tinha o dinheiro mal dava ali para vestido, uma decoraçãozinha lá de 4 ramalhetes para entrar na igreja. E a festa não dava. E aí a gente descobre outro negócio, né? Casamento de pobre gera generosidade no coração das pessoas. Eu falo isso também. Paz do céu. Fizemos uma festa para 180 pessoas sem ter o dinheiro. Aí, poxa. Ganha novilha da avó, ganha... Geladeira, fogão. Bebida do amigo, geladeira, fogão, e ali vem. Quando vimos, tinha uma festa simples. Minha saudosa mãe que fez a comida, mas cozinhava, hein? Meu Deus do céu, que comida. Fez aquela comida tradicional. A gente é da época que aquele churrascão Meu Deus, com batatinha. Churrascão, porque você pega uma novilha... Batatinha na conserva. Você pega uma novilha, não tem esse, né? Você mata uma novilha, você não tem aquele negócio assim, igual hoje, com um monte de carne com nome bonito. Era carne. Acabou, Era carne. Que carne que é essa? É da vaca? No meu casamento Não, era assim, churrasco e batatinha. Isso. No Hoje o picles. cara, não, eu quero ancho, eu quero... Não tinha picanha, não tinha. Era tudo misturado. E normalmente essas partes mais nobres, quem matou já comeu, né? Já o próprio churrasqueiro, cara. Tá desossando. Ah, é isso aí mesmo.
Era o creme de milho, a farofa e o arroz. Aquela mesa de tábua Meu seguida, Deus. assim, ó. Cada um pegava o seu. Ei, DNA antigo seu também, filho. E é incrível que eu casei, eu não tinha casa pra morar. Meu pai... Lembra a loja de material elétrico que eu vendi? Lembro. Nós trocamos numa casa. Uma casa, ela tinha uma casa de frente e casa de fundo. E meu pai tinha isso aí como um patrimônio dele, alugado e tal. O Rogério saiu na frente, já se atracou com a Kênia. Então, quem chega primeiro bebe água limpa. Ele foi morar na casa da frente. da frente. Aí eu olhei pra Miriane e falei, ó, o que tem pra hoje é a casinha caindo É lá o no quartinho fundo. do fundo. É o quartinho do fundo, 3 conto. 3 conto, banheiro tinha que entrar de ré, pi. Não dava pra se movimentar muito. E eu e da Ana, mesma coisa, 3 contos. Primeira casinha foi essa. Ventiladorzão, aliás, ar-condicionado é um luxo que eu fui ter depois de alguns anos de casado, né? Eu não sei como eu consegui sobreviver tantos anos sem ar-condicionado. Fico olhando hoje e falo, como, cara? Como que a minha geração sobreviveu a isso? Bem isso. E casamos desse jeito mesmo. No casinha ali caindo mesmo. Festinha simples, mas muita vontade de crescer, de prosperar. Ela trabalhando no início, né? Já na lua de mel, foi na casinha do fundo mesmo. Não tinha esse negócio de vamos viajar e não tinha condição. Não tem, né? Não tem, vamos fazer. Mas ali você sela uma aliança, tudo isso aí que a gente falou que o casamento gera, e você sai no dia seguinte do casamento com outra mentalidade. Você fala, agora não é mais treino, agora é jogo. Né? Agora não tem uma casa da mãe, se a coisa apertar. Né? Apesar de ainda estar morando ali, meio que de favor numa casa do meu pai, mas era uma vida minha. Uhum. Então ali o aparta de pai e mãe começa ali. A hora que casa. E... Tem esse negócio de tentativa, se não der certo eu volto. Não existe, isso aí sempre foi muito claro na minha cabeça. E nessa época, isso cresce. Eu já estava estudando a Bíblia, né? Então, tanto que eu casei em março, em agosto eu me batizei. Então eu já vinha estudando, já vinha me preparando para um batismo. E só veio o quê? Alimentar ainda mais aquelas convicções que eu já tinha, que me formaram. De fio de bigode, de compromisso. Então, uma coisa que minha mãe sempre falou, se for para casar e largar, não casa. Uhum. Para que você vai fazer isso aí? Então, assim, eu prefiro que você demore, acerte, escolha a pessoa certa e decida viver com ela o resto da vida do que ir se aventurando aí. Então, aquilo me marcou. Então, não tinha volta. Era ir para morrer junto. Já entramos com essa mentalidade nesse projeto. E ali, uma fase que, para o homem, é um outro desafio. Porque eu estava começando uma empresa, ela estava empregada, inclusive nessa empresa que eu trabalhei. Uhum. Então, ela estava lá nessa empresa. E, empreendendo inicialmente, eu tinha para começar o negócio R$1.000 de cheque de uma venda que eu tinha feito. Quando eu saí, fiquei com esses pré-datados e mais nada. Não tinha ponto comercial, era a minha motinha e os check-in pré-datado. Eu não tinha dinheiro para pôr compra dentro de casa. Eu não tinha dinheiro para pagar energia, não tinha dinheiro para pagar água. E ali a parceria começa, né? Que fortalece o casamento. Ela trabalhava, o salário dela ia para pagar as contas da casa e eu trabalhava para começar um negócio. Para empreender. Exatamente, de comum acordo. Aí que tá a chave. Repete essa última palavra. De comum acordo. Aí tem uns cabeçudos que não conversa isso. E aí quer forgar na mulher. Exato. Poxa. Outra coisa, nós nunca... Isso aí quando eu vejo alguém com problema em casamento e eu tento entender um pouco o que está acontecendo na vida do cara, uma coisa que nunca nem passou pela minha cabeça é cada um paga o seu. Ridículo. Bicho, nunca teve isso. Não faz sentido. Lá era o mesmo embornar. Uhum. Tudo que entrava dentro da casa ia para o mesmo caixa, era de todo mundo e é nosso. Sempre foi assim, somos um. E aí comecei o negócio, né? Começando uma nova empresa e uma nova etapa de vida, que um casamento é um empreendimento e tanto.
E muito aprendizado nessa época, porque tinha que lidar com essa nova situação dentro de casa, de ter uma companheira, de não viver mais só para mim e ela também, mas isso não acontece do dia do casamento no dia seguinte. Adaptação. É uma construção. Então foi 2 anos de briga, 2 anos de dificuldade. Ela lembra até hoje, ela briga comigo e brinca, né? Primeiras vezes que a gente ia no supermercado fazer compra, aí ela olhava assim, começava a pegar Danone, ela colocava no carrinho e eu atrás aqui, ó, devolvendo pra prateleira. Ô, fase! Aí ela, mas um Danone, eu falei, fia, não dá. Vai Não dá. valer a Aí quando pena. aparecia com um vestidinho daqueles bem, sabe, daqueles surradinho mesmo, assim, que é o que dava pra comprar, e ainda pra mim ficava brabo do mesmo jeito. Falei, mas por que comprou isso aí? O outro lá tava bom, mas já tá rasgando. Falei, uma hora que rasgar, troca. Então eu muito mais ali querendo. E aí é um problema que a gente tem que lidar, porque o sonho no casamento também tem que ser coletivo, né? Boa. Eu tava nessa fase, as brigas, hoje eu consigo entender, era muito mais porque o meu sonho de empreender era maior que o dela. Então, para mim, todo o recurso tinha que ir para a empresa. E ela não, ela tinha o sonho dela de ser esposa, depois de ser mãe, e eu não entendia isso. E aí foi um aprendizado que, quando a gente conversou sobre, se alinhou, tanto que ela veio trabalhar comigo, aí começou a acertar, num primeiro momento, no primeiro passo. Então, tá bom, vamos trabalhar junto. Aí a empresa começou a crescer, como eu falei, não tinha ponto. Como é que começa uma empresa do zero? Inclusive, eu vou falar sobre isso no encontro do Strong Brothers, lá da Igreja de Birigui, amanhã. Como é que começa uma empresa do zero? Uma das chaves é essa aí. Não precisa de dinheiro. Todas as empresas que eu comecei, como eu falei aqui, não comecei com dinheiro. Você precisa ser um bom vendedor. Lógico, ter coragem, ter vontade, todas as características do empreendedor, acordar sabendo que você deve alguma coisa para o mundo, não é vitimista, ser autor da tua própria vida, mas você tem que ser um bom vendedor, não ter preguiça de trabalhar. Como é que eu comecei? Eu ia no cliente, eu vendia. Eu prometia a entrega para daqui uma semana. Eu ia no fornecedor, eu comprava a prazo. Não tinha dinheiro, não tinha caixa, não tinha... E como o cliente te encontrava? Eu encontrava o cliente. Assim começa o negócio. Tem gente que eu vejo, às vezes, quer começar uma lojinha, quer comprar um ponto comercial, encher de roupa, abrir e falar, estou aqui, venham comprar de mim. Ou começa buscando sacola em São Paulo e fazendo carteira de cliente. Então, eu fazia carteira de cliente primeiro, comprava o equipamento depois, não tinha funcionário, eu contratava um terceirizado para executar o serviço mais bruto, que eu não dava conta de fazer. Ele executava o serviço. Ah, mas posso eu fazer tudo? Pode. Mas aí tem um problema de escala. Quando você quer crescer uma empresa, sozinho você não cresce. Você precisa de mais pessoas. Você quer crescer sozinho, você tem que ser médico. Empresário, ele precisa de colaborador. Então, mas eu não tinha. Uma outra dica que eu dou sempre, você não pode assumir despesa fixa. A despesa variável, ela pode ser mais cara, mas no fim do dia ela se torna mais barata. Eu vou contratar um cara para ficar ocioso. Eu não vou ter o dinheiro para pagar ele no final do mês. Mas se eu pagar por serviço, fica mais caro. Tudo bem, mas ali ele participa do lucro e do prejuízo comigo. O dia que não tem serviço, ele não ganha. Então, todos os negócios, eu procuro começar dessa forma. Sem despesa fixa, sem ponto comercial. Valida o negócio primeiro. E ali eu fui validando dessa forma. Poderia dizer que essa outra forma é jogar na loteria? Porque assim, vamos lá, tem empresa e tem empresa. Exato. Vamos pegar, por exemplo, um Mufato. O Mufato vai lá, peraí, ele já mandou uma equipe antes, ele já fez pesquisa de mercado. Já foi validado. Já foi validado. E já tem nome. Exato. Agora que ele põe a plaquinha lá, Mufato, Pronto, faz fila. faz fila. Agora, você vai começar algo do zero. Aí você monta, investe. Você vai esperar o povo ir? É meio que assim, é meio que jogar na loteria. Exato. Pode dar certo, como pode não dar. Exato. Às vezes eu vejo gente buscando dinheiro no mercado para
poder crescer o negócio, Financiamento. fazendo financiamento. E uma vez eu ouvi de um cara, ele falou assim, ó, sabe o dinheiro mais barato para uma empresa? Chama venda. É o dinheiro mais barato. Vai vender. Vai vender. Eu vi um outro aí, um grande atacadista que chegou a quebrar, mas ele falava assim, ó, eu sempre trabalhei com o estoque da fábrica. Eu não tinha estoque. Eu comprava um estoque lá de 1000 televisão, colocava na minha... Só que para pagar com 60 dias. Então eu colocava nas minhas lojas e avisava, gente, tem 60 dias para vender. Eu não tinha o dinheiro para pagar as 1000 televisão. Então é assim, lógico que numa proporção muito pequena você começa. Eu começava sem dinheiro dessa forma. Se você tiver dinheiro, melhor ainda. Se a pessoa você tem um estoquezinho, sem despesa fixa, e você começa, vende aqui, vende ali, você constrói um negócio saudável. Que depois a próxima fase é montar o capital de giro, mas isso é a Exatamente. próxima Só que fase, isso demanda né? paciência. As pessoas não têm a paciência. Eu falo que um negócio é igual uma rodona de pedra, igual de carro de boi, mas imagina uma roda de pedra. Pra você empurrar uma roda de pedra, você tem que fazer uma força tremenda no começo. É difícil. Para você andar 5 metros com ela, se ela for pesada, você vai devagar e vai imprimir muita força para andar apenas 5 metros. Depois desses 5 metros, o próprio giro da roda vai criando uma energia e ela vai te ajudando. Passa um tempo, de repente faz assim, ó. Você anda quilômetros com mínimo esforço. O começo de uma empresa é uma roda em pé parada, de pedra. Você tem que empurrar ela, você vai fazer muito esforço. O resultado vai ser pequeno, você tem que ter paciência. Tem pessoas que começam a empresa há 1 ano e falam, não sei, estou desanimado, o negócio não está dando certo. Meu amigo. Eu gostei da tua forma de pensar, porque hoje você tem condições de começar qualquer empresa grande. Você tem condições hoje de fazer isso. Vou começar, vou fazer tal coisa. Eu já vou começar grande. Pum! Você acabou de falar agora, assim, eu não faço isso. Porque, a não ser que você faça, como eu falei, do Mufato, né? Mas a melhor forma de você saber se vai dar certo ou não é sem a despesa fixa, é a venda. O pessoal tá querendo o produto? Quer. Ok. Se a primeira fase deu certo, a segunda também vai dar. Exatamente. E aí o troco é seu. Ó, peguei, Boa, recebi gostei do disso. cliente, paguei fornecedor, paguei a mão de obra, o troco é meu. Aí o que eu faço com aquilo ali? Compro Danone, vestido para mulher? Não, eu começo a fazer meu estoque. Tem uma historinha, olha só que eu lembrei agora. Olha só que loucura isso aqui. Eu lembrei disso, esses tempos atrás eu estava lembrando e agora me veio de novo. Assim, todo pastor tem umas ilustrações. Eu não era pastor ainda, eu era recém-formado do seminário e aí eu estava em Tupã ajudando o pastor depois de 6 meses que me ordenaram ao ministério. Lá em Tupã, estou falando de 2000, ano 2000. E quando eu ia pregar, eu quase não pregava. Essa era a minha ilustração-chave. Não sei se é verdade, mas aqueles e-mails, na época do Pentium 100, aí, aqueles e-mails, e eu guardei isso. Diz que um cara foi, na época ele foi numa empresa para procurar emprego. E aí ele chegou lá e fez o seu cadastro tal, para vaga, era para uma vaga de faxineiro, né? Numa empresa grande, uma multinacional, ia trabalhar lá. Aí estava precisando, ele se adequava. Na hora de colocar o e-mail, falou assim, qual é o seu e-mail? Ele falou, não tenho. Falou, mas como você não tem e-mail? Ele falou, não tenho. Não tem e-mail. Ele falou, você não tem e-mail, você não pode trabalhar aqui, quero uma empresa de tecnologia, não sei o quê, papapá. Falei, mas senhora, eu nem sei direito o que é. Ele falou assim, sinto muito. Falei, mas não é possível. Aí, enfim, o camarada saiu de lá, não conseguiu emprego. Ele tinha R$10 no bolso. Aí ele parou no Mercadão, comprou 1 quilo de tomate. Na volta para casa, ele foi de porta em porta, vendendo aquele 1 quilo. No dia seguinte, ele estava com R$20. Comprou 2 quilos. Bom, para resumir a história, que é longa, ele se tornou um dono de uma grande distribuidora alimentícia. E uma certa vez, ele está fazendo um fechamento de um negócio, chegaram para ele, e na hora de fechar, falou assim, qual que é o seu e-mail? Ele falou assim, eu não tenho. O cara já era milionário. Falou, como assim você não tem e-mail? Hoje é bobeira. Mas na época,
falar de e-mail, era como mais ou menos hoje a gente está falando de metaverso. Aí ele falou assim, não tenho. Rapaz, se você construiu tudo isso aí em e-mail, imagine mergulhando. Eu falei assim, o que você não seria hoje? Eu falei, pois é, eu seria um faxineiro. É isso, é isso, é isso. Se eu não tivesse peitado, eu seria um péssimo advogado, eu tenho certeza. Eu parei chegou no 5º ano de Direito, eu desisti da faculdade. 5º ano. No 5º ano, não acabei o curso. Aí o pessoal, mas você não voltou até hoje? Eu falei, graças a Deus, não. Ai, É isso, cara. Fabiano, e aí, conta pra gente como é que surgiu a FIT. Depois dessa fase na Protec, chamava a empresa de segurança, eu e a Miriane trabalhamos junto, passamos uma outra fase difícil. Descobrimos que a gente... Que ano que é isso aí? Isso aí, 2003. 2003, eu acredito. 2003, 2002, 2003. Nessa fase aí, nós descobrimos que a gente não nasceu para trabalhar junto. Pensa. Pensa num casal que brigava, bicho. Mas brigava. E a gente se meteu a fazer monitoramento de alarme, cara, que é um negócio 24 horas. E a gente não tinha, apesar de ter 10, 12 funcionários na época, eu não tinha condição de manter a equipe 24 horas. Então, tinha madrugadas que eu trabalhava de dia e trabalhava no monitoramento à noite, não dormia. Então, todo esse estresse, essa luta para continuar crescendo aí, começa a ter problema no casamento, imagina trabalhando junto. Então, o que acontece? Os problemas do dia lá dentro da empresa ia para a cama, todo dia. Aí começaram as brigas. Nisso veio o Davi. Quando ela ficou grávida do Davi... Rapaz, isso dá enredo de música sertaneja. Daquelas raízes. Isso dá enredo de música sertaneja. Os caras estão brigando e falam, veio o Davi. Davi veio pra salvar o casamento. Ai. Meu Deus. Na cama nós se ajeita. Bem coisa sertaneja. Vai, desculpa, amigo. Aí o Davi, cara, quando ele nasceu, a Miriane falou, agora eu vou ser mãe. E aí o peso dobrou nas minhas costas. E é numa época, porque aí eu prosperei nesse empreendimento, a Protec. Fui bem dentro daquilo que eu vislumbrava, melhor do que eu sonhava. Porque o sonho de um quebrado, ele é acordar com a conta no zero. Às vezes a pessoa fala, eu tenho R$0 na minha conta. Eu vou morrer. Eu falava, tinha um tempo atrás na minha vida que era meu sonho ter o que você tem agora. Aí, quando eu saí do menos e cheguei no zero, e ali eu já tinha um carrinho, 2 carrinhos, velho, né? Pagava aluguel, mas estava morando ali mais ou menos. Falei, ótimo. Quando ficou grávida, o peso aumentou e, junto com isso, eu percebi que o negócio não estava indo bem. De novo, pela terceira vez. E aí eu olhei, só que dessa vez já... Isso aí já estamos falando de mercado, porque você estava fazendo as coisas certas. Sim. Estamos falando de mercado. Mas aí, a hora que eu olho fluxo de caixa, isso. Eu olho para o futuro, eu olho do faturamento, perspectiva, eu tinha que ter muito otimismo para achar que eu ia saldar as contas lá na frente. Aqui está outra chave. Olha na câmera 1. Fale olhando nos olhos dos nossos empresários, a importância dele, sabe... Ele tem que pensar a empresa dele todos os dias. Exatamente. Gente, tem o camarada, ele começou uma coisa, tá dando muito certo. Ai, que lindo. Olha, porque agora eu vou montar uma rede de padaria, porque padaria é o que dá dinheiro. Pensa isso hoje. Cara. Exatamente. Porque o camarada, eu tô com a pergunta aqui já para te lançar. Eu vou fazer depois a pergunta, mas não deixa eu esquecer. Falou aquela pergunta, pastor. Não tá aqui. Só falar aquela pergunta que eu vou lembrar. Mas o cara tem que pensar em empresa dele todo dia, ele tem que avaliar mercado. Todo dia, planejamento estratégico, olhar cenário, olhar para fora. Uma coisa que eu aconselho hoje é seja otimista na hora de sonhar, mas na hora de pagar a conta seja pessimista. Você não pode acreditar que você vai vender o que você está sonhando. Você tem que traçar o plano B. Isso. O senhor fala muito, né? Eu falo muito. Eu falo Exatamente. Assim, espere o melhor, se prepare para o pior. É isso aí. Exatamente. Eu não falo isso? Sim. Todo dia. Exatamente. É aí. Hoje, aí a hora que eu vi o cenário e tinha que fazer muito exercício para achar que ia dar certo, eu já estava vacinado de 2 quebradas.
Mike, A virada de chave aí, que aí sempre tem que ser, quando você é um só dentro de casa, tem que ser de comum acordo com a esposa. Chamei a Miriane antes, porque eu vejo que a pessoa vai se endividando e não conta pra família. A mulher não sabe, a mulher continua o mesmo estilo de vida, os filhos continuam na escola particular, a mulher continua com o cartãozinho lá derretendo, e o cara sabe que não vai pagar. A hora que eu vi essa cena, ela com o Davi amamentando, eu falei, vem cá. E ainda para ajudar, rapaz, o Davi deu um problema no intestino dele na época. Ele teve um problema sério e ele teve que fazer um tratamento com a latinha de leite na época, era R$60. Eu ia falar isso aí. Meu Deus do céu. Você caiu na Danã. Danã. Misericórdia, cara, me deu essa alegria também. Se não é a prefeitura para me arrumar as latas, não tinha sarado do intestino, não. Eu sei que é isso. Eu não tinha dinheiro para comprar, cara. Eu acho que a lata era de titânio, Deve porque não ser. pode custar tanto o conteúdo daquele negócio lá. Mas R$60 naquela época, você trazendo o dinheiro de hoje, é Não, uns 300 amigo, conto. Não, eu não sei se eu era quebrado demais ou se o negócio era caro demais. Porque assim, essa vaca deve ser lá da Índia. Deve ser uma hiper mega blaster vaca. Não, o duro não é a vaca, o duro é o bezerro, que a cada 3 dias mandava uma lata. É isso. Cara, olha, a gente tá falando de casar cedo. Olha que loucura. Escuta, eu tava no seminário, aí, olha como a gente não tem noção das coisas. Mas a gente amadurece na raça, cara. Aí, eu era auxiliar do comprador lá no seminário, lá em Minas Gerais, em Peniel. Então, era um internato, a gente estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. E eu ia com o líder, eu ia para Campinas fazer compra no macro, no atacadista. Hoje todo canto tem, na época não. Eu morava no sul de Minas. Então, como eu era um aluno, e eu acompanhava o cara, ia para o atacadista, você tem as regalias, você faz a sua compra lá, né? Boa. Fazia lá, era a minha regalia. E eu me lembro, cara, aqueles pacotão de fralda. Aí eu juntei uma grana, porque a Ana tava grávida da Karen. Eu juntei uma grana, eu falei, cara, essas fraldas são bem mais baratas. Né? Aí você vai entender o porquê que eu lembrei disso. Aí quando eu cheguei lá, vi aquele pacotão, eu falei, gente, mas é muita fralda, né? O tamanho recém-nascido, né? Cara, aí o que eu fiz? Eu falei, não. Deixa que depois eu compro uns pacotinhos pequenos para recém-nascido, eu já vou comprar o GG para não perder. Eu chego, cara, em casa. Amor, comprei fralda, pacotão aquelas promoções do pacotão. A hora que ela olhou, mas você comprou errado. Falou, não, amor, criança cresce rápido. Pra mim, eu usava uma fralda, sei lá, cara, uma fralda por dia. Quando eu descobri que ela usava 10, 15 por dia, eu falei, você vai engravidar, por que eu fui fazer isso? É igual a lata. É isso, cara. Falei, gente do céu, rapaz, eu fui usar aquelas fraldas que 1 ano depois, 2 anos, já tinha passado a validade da fralda. Daí a coragem que tem que ter pra casar, né? Aí tem que ter coragem, entendeu ou não? Como que o cara não prospera? Se ele tem coragem pra encarar... Agora você imagina o cara aprendendo tudo isso com 35 anos, ele vai ter o primeiro filho? Ah, conversa. Bicho, não, Tinha é lá no 21. começo, é lá no começo. Chamei a Miriane e falei, ó, se a gente continuar do jeito que tá, vamos quebrar de novo. E aí eu vi... O que é uma parceria, né? Eu falei, é o seguinte, talvez a gente tenha que diminuir o padrão de vida. Tá disposta a voltar a andar com a motinha, com a bicicleta? Olha que legal. Acabar com a regalia? Legal. Ela falou, bom, eu te conheci quebrado. Isso é parceria. Eu vivi mais tempo da minha vida daquele jeito. É o meu estado natural. Estou acostumado com esse ambiente. Vamos embora. Isso é lindo, cara. E isso só fortalece uma aliança. Claro. E às vezes eu vejo o caso do cara vai lá e trai a mulher. Ô, bicho, como que você consegue? Depois de situações como essa que eu passei, todas as dificuldades, situações como essa quando às vezes você está esperando dar o melhor para a mulher, não consegue, chama ela para conversa, ela fala, vamos mesmo assim. Quando minha mãe ficou doente, ela ficou ali cuidando da minha velha até ela morrer. Como é que você quebra uma aliança dessa, bicho? Eu acho que assim, não precisa ser cristão, né? É um princípio que não tem cabimento.
Dali, decidimos então que ia ter que diminuir, enxugar, mandar funcionário embora e tal. Aí Deus coloca um anjo na minha vida lá, que é o meu sócio hoje, Fabinho. Fabinho. Faz Fabinho. tempo hoje, Fabinho. Tá nos Estados Unidos, né? Tá nos Estados Unidos, já vai para 6 ou 7 anos. Manda um abraço pra ele. Tá. A gente já trabalhava junto nesse negócio em parceria. Ele estava começando o provedor de internet, a Insight na época. Ele só atendia empresas com via rádio. Já eram amigos. Já éramos amigos. E para eu acabava vendendo o serviço dele. Por quê? Para eu colocar uma câmera numa empresa e o cara conseguir ver da casa dele, precisava de uma boa internet. Então eu chegava, olhava para a internet que ele tinha e falava, isso aqui não presta. Eu tenho um amigo que eu garanto. E aí era a venda feita. Ele brinca, ele fala, você foi um dos melhores vendedores que eu já tive sem ser meu vendedor. E a gente volta agora lá no podcast parte 1. Exatamente. Venda. Exatamente. E ali, esse Fabinho sempre foi marreteiro, rapaz. Pensa num cara marreteiro. Comprar, vender, comprar, vender. Eu confessei pra ele, eu falei, cara, tô na situação assim, 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 a empresa tá aí, tá de pé, hoje tá com as contas em dia, mas eu vou falar pra você, se eu tocar mais 6 meses, 1 ano do jeito que tá, eu vou entrar no vermelho de novo. Eu não quero. Eu falei, você não vende a empresa. Eu falei, quem que vai querer, rapaz? Eu falei, rapaz, eu arrumo, hein? Sou bom nisso. Toda panela tem sua tampa. Aí eu não falei pra ele. A minha dívida era de 180 mil futura, fluxo de caixa futuro. Mas 180, porque o que eu queria? Eu queria liquidar a empresa. Só que eu tinha que vender todo dia com a margem de lucro e liquidando. Mas eu tinha pra frente, líquido e certo, 180 mil para pagar nos próximos 6 meses, curto prazo. Que não tinha vencido ainda. Mas eu não contei isso pra ele. Ele falou, mas o que você acha que vale? Não, minhas contas, eu já falei, uns 200 mil eu vendo. Já falei, sobra 20 ainda para começar, né? Pois ele pegou, foi lá no meu ex-patrão, onde eu trabalhei, fez o meio de campo e veio com a proposta. Falou, o cara compra a sua empresa. Mas quem? Eu falei, mas não acredito, meu concorrente hoje, né? Saí de lá, talvez ele tenha ficado sentido na época. Eu falei, não, não quer nem saber, ele compra. Só que ele paga 180 mil. Aí eu falei, meu amigo, tá vendido que é de Deus esse negócio. Rapaz. Ali eu já vi o milagre acontecendo. E o melhor, ele comprou só o que me era problema, que era a parte de monitoramento. E me deixou ainda com venda e instalação. Falou, não tinha concorrência, você continua vendendo e instalando aí, eu quero só seus clientes de monitoramento. Pegou. Um mês depois... Ele pegou a dívida. Você trocou? Não, do jeito que ele me pagou, eu paguei a dívida. Ah, perfeito. Tá. 0 a 0. Ele me pagou parcelado, eu paguei parcelado. Veio, assim, casou assim. Tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Deus é bom. Exatamente. Me livrei de quebrar a terceira vez. No mês seguinte, o mesmo Fabinho olha pra minha cara e fala, agora é o seguinte, você vai continuar. Aí a Miriane já estava voltando pro trabalho, o Davi já estava indo pra creche. Fabiano, tem um provedor vendendo em Buritama, cara. Você precisava comprar aquilo lá. Para com esse negócio de alarme aí que você não dá futuro, não. O meu negócio tá crescendo. Você é um cara arrojado. Vamos pra Buritama? Falei, cara, mas eu não entendo nada de internet, velho. Eu vejo vocês falando aí de IP. IP pra mim é árvore e sabão. Eu não sei nem o que é isso. Eu te ensino. Te ensino tudo. Eu te forneço o link lá. Você vai redistribuir via rádio pros clientes. E aí começou a FIT. Isso aí já era 2008. Em Buritama a gente foi... Como que compra um provedor sem dinheiro? É a minha quarta empresa sem dinheiro de novo, né? Tinha um pouquinho de patrimônio. Qual que era o patrimônio? Tinha me sobrado um Uno 2000 a álcool. Tava em 2008. Carrão. Um Ninho 2000, 2 portas. Uma XTZ, que era do segurança fazer atendimento na época, né? Já tinha rodado 2 vezes os 100 mil quilômetros lá. E 10 cheques pré-datados. Eu lembro até, paguei 40 mil reais. 10 cheques pré-datados de 2.500 reais para frente. O cara que vendeu com a seguinte promessa, ó. A operação aí tem cerca de 200 clientes. Fatura 13, 14 mil reais. Só que é o seguinte, tive um problema no sistema. E o sistema, eu não consigo... Estamos juntando os clientes de novo, recadastrando e tal.
E beleza, comprei assim mesmo. Né? Eu tava com tanta sede ao pote e na garantia que o Fabinho falou, não, a gente depois dá um jeito, vai. Eu vi aqui que tem bastante cliente, eu não sabia quantos, mas ele entrava na rede e via os IPs conectados, falou, tem bastante. O cara pegou o cheque, trocou na agiota, pegou o carro, a moto, vendeu, 2 semanas depois foi embora do país. Aí 2 semanas depois eu descobri que tinha metade disso. O provedor tinha 100 clientes que não conseguimos achar e faturava R$7.000 por mês. Fechava na rapa, mas não sobrava R$1 para nada, para investimento, para nada. E ali comecei de novo um negócio do zero. Botar a coisa em ordem ali. Botar a coisa em ordem, trabalhar. Mas já tá 2 com o pé lá funcionários, pé lá dentro, 2 funcionários, o Fabinho me ajudando. Me ajudou 1 mês, me ajudou 2 meses, me ajuda até hoje, né? Mas assim, de estar presente ali, porque aí vem um aprendizado agora. E ali eu ligava para ele 4, 5 vezes por dia. Fabinho, tô num cliente aqui agora, ó, eu abri o computador do cara aqui, deu uma mensagem assim, o que eu faço? Ele, vai ir. Teve um dia, pai, depois de 3 meses de negócio, ele falou, Fabiano, você já ouviu falar em Google? Para de me ligar, não vou te atender mais não. Se vira, meu irmão. Aí ali eu aprendi de telecom. Enquanto você estiver recebendo papinha na boca, você não sai para caçar. Não adianta. Aí eu tive que, além de trabalhar, vender, cuidar, instalar e tal, entender tecnicamente por dentro do negócio. E é nisso que eu acredito. Negócios prósperos e saudáveis, o dono, ele sabe de tudo. Ele tem que saber. Ele não precisa se aprofundar, mas ele precisa saber o básico de contabilidade. Porque a minha vida inteira eu corrigi contador do mais alto gabarito, mas eu vi o cara fazendo cagada e corrigi. Por quê? Porque quando ele errar, vai estourar aqui. É isso que eu falo para as pessoas. Eu cansei de pegar contrato de advogado e achar problema e falar, mas aqui é assim mesmo? Que tem que ser mais humilde, né? É assim mesmo? Rapaz, não, tá errado isso aí, vamos corrigir. Então, o empreendedor de sucesso, ele tem que saber tudo. Ele tem que buscar tudo. Ele tem que ser um generalista em todas as esferas da empresa. Como que consegue isso? Começando pequeno. Então, você passa por todas as etapas da empresa. Nossa, as mensagens que eu tenho falado sobre processos. É isso. Queimou o processo, acabou. Eu falo para a turma, você quer pular processo? Não tem cheiro de Deus isso aí. Porque ele quer te preparar, porque a cada etapa, a cada estação é um patamar que ele se transforma num alicerce para o próximo. Exato. E vai te preparando. Isso. E vai te preparando. A empresa foi crescendo, foi que, para a gente encurtar a história que é longa, ela cresceu de 2008 até 2017, ela chegou a 15 mil assinantes, 12 a 15 mil assinantes, tá? Que legal, você é dessa época? O legal, a promissão foi em 2017, 18, não foi? Por que eu falo isso? Lembra da roda que se a gente começa a empurrar, ela vai devagar? Então eu demorei. A empresa teve 10 anos ao total na minha gestão. Eu demorei 7 anos para colocar ela, 10, 12 mil assinantes lá dentro, preparar ela, preparar a equipe, me preparar. Deus me moldando, o mercado me moldando, os problemas me moldando, moldando a equipe. Agora, deixa eu dar um detalhe muito importante, Fabiano, que me marcou bastante. Você chegou em 2010, eu cheguei aqui em 2008, você chegou em 2010 na igreja aqui em Araçatuba. Sim. E me lembro como se fosse hoje, mergulhando. Você, Charton e o Maurício, que é gerente do Banco do Brasil. Marcão. Né? Vocês 3 chegaram, sim, lembra? Exatamente. Era que a gente ainda estava no Campo Centro aqui e tal. Exatamente. E me lembro dessa época, você já trabalhando, né, com isso, mas sempre motivado com as coisas do Senhor, célula, exato, né? Célula na tua casa. Exato. Aí lembro do metanoia, lembro, pastor, o que o senhor acha? Falou, vai pro fundo. É isso. Você me mandava os e-mails, pastor, aprendi isso agora, lembra? Que exatamente. E eu, puxa, bacana, também tô aprendendo com você aqui. Então, aí a gente volta naquilo que começamos sobre os princípios. Exatamente. Você não prospera do nada. Então você está crescendo, está prosperando, pautado em princípios, apaixonado por Jesus, pela igreja, apaixonado pelas coisas do Senhor. E é legal que quando eu vi
para Araçatuba, essa igreja, foi Deus preparando, porque eu enfrentei o momento mais difícil da minha vida até então, entre 2010 e 2012, quando descobri o câncer da minha mãe. Foi. Então, de 2010 a 2012, eu me desliguei imparcialmente da empresa, não conseguia, você não tem cabeça para tocar. Mas de 2008 a 2010, lembra que eu falei que sozinho você não pode empreender? Eu já tinha equipe para segurar a bronca na hora que eu tivesse fraco. Então, nesse momento, que me tomou mais, o primeiro semestre de tratamento me tomou mais tempo, depois ela reagiu, animou, o câncer sumiu, ela tocou mais um ano e 3 meses, o câncer voltou e aí não teve mais jeito. Mas eu tive que ficar em 2 períodos aí, se somar, eu fiquei 1 ano meio que ia na empresa, mas não estava com cabeça, mas eu tinha uma equipe por trás. E a empresa continuou. Não tinha o crescimento exponencial que depois eu nem sabia que era possível uma empresa ter. E estava crescendo e para mim eu estava satisfeito. Passei por essas dificuldades depois de 7 anos de empresa. A gente foi abrindo cidades. O Fábio sempre só... a Insight, que era corporativa, era só dele. A FIT, que era o varejo residencial, era nosso. Era sócio nessa empresa. E em 2017 eu fiz esse processo, comecei a implementar o Metanoia, entre outras coisas. Outra coisa, mais forte que o Metanoia. O Metanoia é 1 ano, né? Uhum. Mas você quer que mudou a minha vida, inclusive dentro da empresa, o face a face com Deus, que eu fiz em 2012. Minha mãe morreu em julho, eu fiz o face a face em outubro. E sempre trabalhando depois, não só fazendo, mas depois Exatamente. ajudando, trabalhando, virando as O madrugadas lá com a face a face com gente. Deus foi um divisor de águas. Glória a Deus. Para eu entender um pouco de cosmovisão cristã. Ali eu entendi o meu papel como empreendedor. Que o meu sonho não podia ser só para mim. Foi que a empresa, nessa época, em 2012, começou a se tornar... Eu não posso chamar de igreja, que não tem nada a ver uma empresa com uma igreja. Mas a gente trazia esse ambiente para dentro da empresa. Uhum. Eu quebrei todos os paradigmas de, cada um tem a sua religião. Eu quebrei isso aí. Nós tínhamos orações diárias. Todo dia eu estava lá, 7h30 da manhã. A gente dava um café para a equipe, isso já com 50, 60 funcionários. A gente dava um café para a equipe. Tomava café quem chegava às 7h30. 8 horas, recolhe aí. Ah, mas fulano está chegando. Eu falei, não. 8 horas tira da mesa, porque quem quer, chega antes. A gente tinha 5 minutos de palavra, uma oração. Você já esteve lá com a gente. Falar isso que eu lembro. Já esteve lá com a gente, louvando e tal, em momentos, ocasiões especiais. Então a gente começou a trabalhar o cristianismo dentro da empresa. Porque aquela visão dicotômica que ensinaram a gente lá e que foram implantando essa mentira na nossa mente, que eu sou cristão aqui na igreja e lá fora eu sou secular, bicho, isso não pagão, tem. isso é grego. Isso é pagão. Isso não tem nada de cristianismo. Quando eu entendi isso aí, então você fez um processo lá para converter as pessoas? Não, nem todos se converteram ao cristianismo. Muitos continuaram dentro, mas o ambiente muda. A unidade, alinhamento estratégico, propósito, valores. E isso tudo foi forjando para o salto, que nos últimos 3 anos de empresa, antes de eu sair dela, 17, 18 e 19, nós saltamos de 12 para 50 mil assinantes em 3 anos. E aí vem as bases que você compartilhou no início, né? Então, o sonho que precisa ser compartilhado, e esse sonho compartilhado que gera unidade, e essa unidade é o que gera o alinhamento. Então, esse ambiente tudo proporciona esse tipo de... Eu sempre procurei, que é algo que o período que eu fui funcionário, colaborador, eu sentia no coração dos outros funcionários algo que eu não tinha no meu. As pessoas tinham um certo desconforto de ver o patrão prosperar. E a gente sabe como foi... Hoje eu sei, a gente, né? As pessoas que tentam estudar um pouco de história sabem onde isso começou, né? Uhum. Essa questão de colocar o nós contra eles. E essa doença não deixa o cara prosperar. Exato. Então, o que eu sempre procurei dentro do meu negócio?
Dar todas as oportunidades para o cara empreender dentro da área dele. Eu falava, cara, você não precisa ter a sua empresa. Exatamente. Legal. Você não precisa ter a sua empresa, empreenda aí. Mas como que faz isso? Confiança. Primeira palavra. Depois, autonomia e liberdade. Isso aqui, normalmente o empresário é controlador, foi a coisa mais difícil para mim. Dar autonomia, confiança e liberdade pro cara. E deu certo com todos? Não deu. E hoje eu até falei para uma amiga isso, né? Ela falou, mas eu não consigo confiar. Falei, é que talvez a interpretação de confiança a gente tenha errada, é equivocada. Você confia 100% na pessoa, sempre. Você tem que ser otimista, você tem que ter um olhar otimista em relação às pessoas. Só que você acredita 100% que ela pode te trair também. Você não tá livre disso. Ah, será? Eu falei, lembra de um tal de Judas? Jesus deu a conta corrente pro cara, sabendo quem ele era. Então você confia, até que ele te prova o contrário. Isso. E eu apostei para ver e a empresa cresceu por conta disso. Várias revelações nós tivemos lá, alguns empreendendo, outros estão lá na empresa até hoje. As alegrias são muito maiores que as tristezas. Exatamente. Então, existe um espírito de unidade, existe algo que conecta. Minha mãe falava assim, boi preto anda com boi preto, boi branco anda com boi branco. Na simplicidade dela. E é exatamente isso. A gente começa a se identificar, aí você vai criando oportunidades, a pessoa mostra que merece aquela oportunidade, e essa troca é um ganha-ganha. Quando você vê, você tá feliz do cara prosperar e o cara feliz que você, dono, tá prosperando. É isso. Muitas vezes teve funcionário meu tendo mais privilégio que eu e depois não, e depois reverteu. Teve uma época que eu tava com um carro velho e o cara tava com um carro melhor que o meu, ele sendo funcionário. Teve. Porque são momentos, são fases. E aí eu aprendi que para crescer, meu amigo, seu inimigo nunca é quem está do seu lado, é você. A minha briga tem que ser comigo, todo dia. Quando eu descobri que a minha briga é comigo, e eu comecei a transmitir isso para eles, porque eu falo que uma empresa é a cara do patrão, sempre, sempre. Uma empresa é a cara do patrão. Quando eu chego no cara, o cara começa a falar, não, porque a minha equipe é ruim. Ah, rapaz, os caras não vendem. Eu falo, porque você é um mau vendedor. Exato. A chave já está aí, tá fácil. Não, rapaz, o meu financeiro é um negócio, porque você é um péssimo financeiro. Então, assim, você é o espelho, você é o líder e você tem que transmitir princípios, valores e tal. Quando eu comecei a trabalhar isso na equipe, é isso que eu falei. Eu saí de 12 mil assinantes para 50 mil assinantes. Isso é equivalente a 150 mil usuários conectados na nossa empresa usando a internet. Isso em 2019. E é isso que aparece a oportunidade. E uma empresa que virou uma referência de qualidade. Exatamente. A gente, regionalmente aqui... Qualidade. E é uma estratégia, muitos amigos venderam ou estão na operação até hoje com provedores. A gente fez muitos amigos Brasil afora, né? Principalmente pessoas de outras regiões que a gente não concorria, então a gente fazia amizade e andava junto, com dezenas deles. Muitos optaram por uma estratégia diferente, não está errado. Eles tinham muitas cidades, tinham rede, tinha operação em várias cidades, com menos clientes por cidade. A gente não, a gente preferiu uma estratégia de adensar dentro da mesma cidade. Então, eu conheci provedores com 50 mil assinantes e que tinha 50, 60 cidades. A gente tinha 50 mil assinantes em 6 cidades. Porque em Birigui, foi onde começou, depois de Buritama, veio para a FIT, nós vendemos Buritama e o QG da empresa se tornou Birigui em 2010. Quando chegou o momento que Birigui ela tinha ao todo 30 mil contas de internet cadastradas na Anatel, somando todo mundo, as operadoras e os provedores locais. 22 mil era nosso. Me lembro que vocês foram um dos protagonistas da fibra ótica, cara. Exatamente. A gente começou fibra na região. Ô, a gente tá falando de Claro, Vivo. Sim, exatamente. Olha Ninguém isso. tinha, só a gente tinha. Isso é coisa linda, cara. Olha o que Deus faz. Exatamente. Ó, Vivo, acompanhei o gráfico da Vivo em Birigui, eu acompanhava muito, né? Porque era a grande empresa de internet da cidade. E é engraçado que o gráfico, muito parecido com o gráfico das urnas eletrônicas.
Esse é o próximo entrevistado. Pode Vamos falar de descontrair, política, pode descontrair. Quando a gente começou lá com 2.000 assinantes e a Vivo com 22, depois de alguns anos, o gráfico fez isso aqui, ó. A FIT tinha 20.000 assinantes e a Vivo tinha 3.000 assinantes de internet na cidade. Tamanho trabalho, dedicação e tal, de toda uma equipe, né? Em 2019 apareceu uma oportunidade. Eu já estava craque em vender empresa, né? Eu e o Fabinho. Tá chegando a hora de fazer a pergunta. Vai. Esse é o ponto que eu queria que chegasse. E por vários fatores, olhando o mercado, olhando para a vida que eu estava levando, para minha vida pessoal, que aí pouca gente sabe dos motivos. Ah, por que vendeu, né? E um dos mais fortes foi a minha vida pessoal, porque eu estava prosperando na empresa, mas estava acabando com a minha família. O negócio em si, não o negócio, né? A gente usa isso de muleta, tem que assumir a culpa aqui. Eu não estava cumprindo todos os papéis que um homem deve cumprir por estar aprisionado dentro de uma empresa, não porque alguém me aprisionou, porque eu me lancei lá dentro. E decidimos vender a empresa. Era um momento que tinha iniciado consolidação de mercado. Como a internet era um mercado que se iniciou no Brasil em 98 para 2000, que ela começou a expandir mais forte, é um mercado novo, mercado recente. Como todo mercado, ele se consolida. A gente viu isso em supermercados, a gente viu isso em farmácias. Os grandes começam a comprar os pequenos, os médios e os pequenos, para tornar conglomerados e, aos poucos, ir tentando construir um monopólio. Essa é a regra geral do capitalismo. E aí, de tempos em tempos, isso vai mudando. A gente viu isso acontecer com farmácia e hoje a gente vê, se vocês perceberem, pequenas farmácias fazendo sucesso de novo. É isso aí. E são altos e baixos. E o livre mercado permite isso. Quando não tem uma mão do Estado lá atrapalhando, o livre mercado permite isso. Foi que começou a rodada de consolidação de vários fundos de investimento no Brasil, 2018 para 2019. Começamos a conversar com alguns, optamos por um deles e final de 2019, começo de 2020, fechamos negócio, conseguimos vender a empresa. Bacana. Agora vem minha pergunta. Olha só que interessante. E aqui eu preciso concluir, mas nós vamos voltar. E eu acho que essa parte final que você abordou daria um podcast muito bacana. Quem sabe trazer até a Miriane junto com a Ana. Legal, fazer um bate-papo bem legal, que é do empresário saber equilibrar, né? Exato. Fazer isso daí, se você pega no início, você consegue, enfim. Muitos não conseguem vender, porque se apegam, não que não se deva se apegar emocionalmente, mas você tem que estar, na minha opinião, e você tem, por favor, discorde se não for o pensamento correto, mas você tem que estar acima disso. O cara não pode ter essa... porque a empresa que eu comecei... porque tem o meu nome... tem o nome da minha família... Rapaz... Tu vai abraçar a âncora... E não é o caso, porque a FIT você vendeu na alta. É o melhor momento de vender a empresa. É o melhor momento. Tá lá. Mas tem gente que está precisando vender. Ou por razões pessoais, para não perder o bem mais precioso, que é a família, que são os filhos, ou a própria saúde. Às vezes ele está bem na família, mas ele precisa de um tempo dele, ele precisa pegar essa grana e viajar, mergulhar nas coisas do Senhor, buscar um outro propósito, começar coisas novas. Mas ele não faz isso porque fica preso emocionalmente. Então, a minha pergunta é essa. Tudo bem, você falou para mim, já era minha quarta empresa, estou vendendo. Nunca é fácil, acredito eu. Não é. Então, de uma forma rápida, como é que foi isso daí? Porque de repente tem um cara que está precisando, uma pessoa, uma mulher. Os motivos foram mais fortes do que o negócio. Então, a primeira coisa, o cara tem que saber da identidade do propósito dele. Se o cara souber da identidade dele, quem ele é, e poucas pessoas sabem quem é. Aí que tá. Se ele souber quem ele é, e se ele souber o propósito que Deus tem para ele, empresa, bens,
profissão é só ferramenta para a identidade alcançar o propósito. E ferramenta você troca a hora que você quiser. Você perde uma aqui amanhã. A experiência que eu carreguei todo esse... Dói, o que dói? A equipe. A dor é com a equipe. Foi assim, o meu maior problema é... Cara, eu demorei 10 anos para formar esse time. Timaço, time de primeira. E aí a gente sabe que numa consolidação cabeças rolam, né? E então ali foi a minha maior dificuldade. Mas por outro lado, eu saio na hora certa do mercado, que eu tinha uma previsão de mercado, antenado nos cenários, antenado no que acontece lá fora. Viajar para o exterior é o melhor remédio para o cara que pode... O negócio dele cresceu. Lógico, o cara está começando um negócio, o exterior não interfere nada no negócio dele. Mas o cara que cresceu, ele conhecer... Porque quando ele vai para um país mais maduro, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, em determinado mercado, por exemplo, no mercado de telecom, daqui 5, 10 anos vai acontecer aqui. Cara, isso com a igreja não é diferente. Eu preciso, inclusive, retornar aos Estados Unidos. Fiz outras viagens, mas eu preciso ir para todas as vezes que eu volto de lá. Depois de um tempo, a cabeça é outra. Exatamente. É matéria-prima para você tomar decisão aqui mais acertada. Você vai ver os erros dos outros lá. Então, network, o ambiente que você frequenta, então, tudo isso aí, eu olhei e falava, eu e o sócio junto com o Victor, é a hora de sair do negócio. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não estava aguentando mais. A gente consolidou as duas empresas, eu fiquei sócio em tudo, o Site Fit virou uma só. Ele morando nos Estados Unidos, tocando a parte mais técnica e todo o restante comigo e com o Rogério aqui. Eu não estava aguentando mais. Eu dormia 3 horas por noite. Nossa. Eu não vi o Davi crescer. O Davi, dos 2 anos dele, eu fui olhar para a cara dele e falar, vamos ter um tempo de qualidade com o pai, agora só eu e você. Ele já tinha 12 anos. Perdi 10 anos do crescimento do meu filho, uma parte do Gabriel, né? A Miriane não teve o marido presente que ela queria. No fim do dia, no saldo, eu olhei e falei, o que eu tô fazendo por conta? E aí eu descubro que esse apego que o cara tem pela empresa, nada mais é. O importa é o que está por trás desse apego, né? No meu era um vício por trabalho e aquilo ali era o meu troféuzinho. Era o meu troféuzinho que consolava o meu ego porque eu não era suficiente bom nas outras áreas que eu deveria ser. Sacerdote do meu lar, pai forte e... isso. Exatamente, esposa. Isso é uma lição tremenda para quem está assistindo a gente. E agora. ali foi talvez um dos pontos fundamentais, principalmente o meu sócio olhando para mim e falou, cara, para mim aqui tá cômodo, mas eu tô vendo aí, você vai morrer? E o ser morto não me interessa para mim. Eu vou ter que voltar pro Brasil. E aí a gente decidiu fechar o negócio. Um dos motivos, vendemos 80% da operação na época e o restante vendemos agora esse ano, liquidamos, não estamos mais no negócio. Já não estão mais, não. Que eu lembro que vocês ainda tinham Exato, uma parte, tinha uma pequena participação, realizou depois, passou um tempo, realizou o restante e agora já estamos em outros projetos. Vou fazer uma pergunta para você responder com sinceridade. Sim. Com sinceridade. Você vendeu a empresa, tal. Você poderia dizer e afirmar que espiritualmente, no casamento, com os filhos, na igreja, hoje você vive o seu melhor momento? Meu melhor momento, de 1 ano para cá. De 1 ano para cá. Não foi no momento da venda da empresa. Incrível, porque quando você não reconhece que o erro é você, não está fora, está sempre dentro. Uau. Eu saí da empresa, até mesmo antes de vender tudo, eu cumpri 1 ano de contrato com eles lá, saí como um acordo. Eu saí em maio. Aí eu pensei, junho, vou fazer uma viagem, e estou eu lá fazendo aquilo que eu deveria ter feito nos últimos 10 anos, né? Não é assim que acontece. Eu continuei sem dormir. Eu não conseguia acordar de manhã e ficar com a minha esposa tomando café ouvindo ela. Eu estava caçando alguma coisa para fazer. Eu não conseguia eu tive que aprender a ser o pai que meu filho merece e a ser o marido que a minha esposa merecia. Então, foi alguns meses. Em novembro do ano passado, eu tive uma virada de chave. E aí você vê que Deus vai preparando, assistindo um vídeo no YouTube de um psicólogo
teólogo e pastor. Não é conhecido assim no mercado. Não. É um cara de Maringá. Eu assisti o mesmo vídeo 5 vezes, um vídeo de 1 hora, ele dando uma aula de ansiedade e a paternidade de Deus. Ali Deus falou comigo tanto nesse vídeo, mas tanto. Porque aí a gente não entende o trabalhar de Deus. Por que num vídeo no YouTube eu não estava numa igreja, eu não estava numa sessão de terapia, e ali eu chorei, bicho. E ali eu caí na real, e eu entendi a fonte do meu trauma, do meu problema, foi tirar com a mão. Na semana seguinte eu estava dormindo. Eu estava resolvendo os traumas que eu causei na vida do meu filho, principalmente o mais velho, e eu estava me resolvendo com a minha esposa, numa virada de chave. E por isso eu posso afirmar, hoje eu vivo meu melhor momento. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Lindo isso. Tenho certeza que um dos melhores podcasts que a gente já gravou até hoje e vai ajudar muita gente. Demais, Fabiano. Lindo. Que venham ainda seus melhores dias, meses e anos, em nome de Jesus. É um aprendizado, né? Todo dia a gente aprendendo e tentando melhorar. E o gostoso como que isso reverbera rápido dentro de casa. Reparei seus filhos lá em Birigui, né? Estou sempre por lá pregando, como eles estão apaixonados por Jesus, pela igreja, né? Lindo isso. É isso. Parabéns. Então, vamos marcar ainda, vamos falar sobre... Tem muita coisa. Sobre alguns hobbies, né, que a gente tem em comum, que a gente muito gosta. Legal, muito legal. Vai ser bem legal também. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tá aqui. Né? Amei. Quantas chaves? Muito. Hein, Gi? Muito bom, muito bom. Pegou o maduro, pegou o jovem, pegou pai, pegou filho. Lembrei daquela frase do pastor Gustavo Paiva. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Exatamente. Essa isso. frase é tremenda. Exatamente. Porque às vezes o pessoal olha pra você hoje, né? Fala, nossa, tá lá, vendeu, foi um sucesso, tá bem com a esposa, tá bem com os filhos, tá prosperando. Ah, de repente aconteceu. Não. É engraçado que eu gosto de ouvir histórias. Engraçado que assim, alguns amigos, né, as pessoas mais íntimas, sempre brincou e eu não tenho muito papo na língua também. Então, às vezes a pessoa falava, agora que você ficou rico, né? Falo, queridão, rico eu sempre fui, eu só não tinha dinheiro. Não, tem gente que também não pensa pra falar. E aí, bicho, eu falo e brinco com a Miriana. A gente viveu, sei lá, nós estamos nessa vida aí juntos 20 anos, mas empreendendo mais de 25 anos, mas eu sei o que é prosperidade, porque prosperidade é em todas as esferas, financeira, família e tudo mais. Eu sei o que é prosperidade faz 2. Então, 10% é o dízimo da minha experiência empreendedora. Prosperidade não é ter dinheiro, é estilo de vida. Exatamente. Coloca o Instagram do Fabiano aí. Segue o Fabiano no Instagram. Ele sempre compartilha muitos insights. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fabiano? Junqueira.Fabiano. Junqueira.Fabiano. Ele vai colocar aí. Segue ele. Eu estava com um projeto assim, de motivar empreendedores. Isso. Dei uma pausa em junho por conta de campanha política. Falei, não é a hora. Eu me conheço, não é bom eu estar em evidência nesse momento. Me posicionei, mas sem envolver as pessoas que confiavam nesse projeto. Estou voltando agora. Junqueira.Fabiano. Tá lá. E aí... Você tem muita coisa bacana. Esse grupo aí é um grupo de WhatsApp, já tem 400 pessoas aí que participam. Ele tá pausado desde junho, volto agora, eles nem sabem, mas eu tô voltando agora. Aprender na fonte. Aprender na fonte, é aprender a empreender na fonte. Agora, que fonte é essa, vai ter que passar por lá para descobrir. Show. Vou chamar você para participar com a gente de um êxito também, levar uma palavra, preparar uma palestra aí muito pra bom. gente. A gente vai agendar. Galerinha, vou nem falar porque é quase impossível você não gostar desse... É like. Manda o like, assina a nossa página, se inscreva na página, compartilha aí, manda, cara, mas manda com força. Clica ali no compartilhar, põe no teu Instagram, manda pros parentes, pros amigos. Precisa aprender. Ninguém tropeça no sucesso. Demora. Forte isso. Cara, a gente tem que divulgar esse. Eu tô... Os empreendedores da igreja não podem perder, Rapaz.
Obrigado. Quer dar uma última palavra para dar um fechamento aí para a turma? Eu agradeço, né? Eu agradeço porque eu acredito que esse momento é um momento planejado por Deus. Como eu falei, em junho eu pausei. Eu tenho tentado colocar Deus no controle da minha vida, depois de ter passado aí esses anos com outros problemas, né? Sucesso na empresa, mas problemas em outras áreas da vida. Eu decidi sair do volante e ir para o passageiro, colocar Deus ali na frente. Glória a Deus. Até junho foi um projeto, encerrei um ciclo, estamos começando outro, mas eu sei que isso aqui é um reinício de algo que Deus tem para mim, que eu não sei o que é ainda, mas nessa área de impulsionar e colaborar para as pessoas que querem empreender e ir mais longe. Eu sou testemunha, inclusive, porque o Danilo é um filho para mim. E só dos conselhos que você tem dado para ele tem aberto demais. E a gente nem toma conta disso, né? Às vezes Não para a tem. gente é tão simples É. Mas e eu falei para ele, assim, olha, se tem alguém que tem bons conselhos para te dar, é o Fabiano. Que legal, que bom. E aqui a minha parte é muito de liderança. Então eu tenho mais parte empreendedor, você tem que perguntar para quem manja, para quem conhece. Eu sou um empreendedor também, mas nem se compara. Então eu posso te ajudar mais aqui. E eu acho que eu ajudo mais te dando direcionamento com quem perguntar. Mas eu sempre é algo que a gente é amigo e nunca conversou sobre, mas eu sempre me inspirei muito no teu empreendedorismo dentro da igreja. Muita coisa eu aprendi dentro da igreja e levei para a empresa. Amém. A estratégia de liderança de células, todo o organograma, tudo aquilo eu copiei. Então, as coisas... empreender é diferente de empresa, né? E eu acho que já fica o spoiler para a palestra de amanhã, nesse encontro que eu vou... empreender é um estilo de vida. E o cara que mais nos ensinou a empreender foi Jesus. Fantástico. É isso. Fantástico. Bom, se a gente começar aqui, eu já começou a borbulhar a cabeça. Obrigado, meu lindo. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Gi. Tamo Galera, junto. Bora. até a próxima. Deus abençoe. Valeu.